Ok, então chegamos à nossa última aula da disciplina e a gente vai vamos cobrir um último tópico que a gente tem na ementa, mas na verdade esse tópico, bem, é um tópico que por si só merece uma disciplina, eu não estou exagerando, existe todo um ramo que estuda isso e que trabalha só com isso. Eu só vou passar para vocês qual que é o conceito e ilustrar com um ou dois exemplos de como é que funciona isso daí, tá bom? A Suzana vai nos ajudar no caso aqui, para acompanhar a disciplina. A primeira coisa que a gente vai pensar é um problema para a gente tentar resolver isso daí, tá? Então, esse problema, imagina o seguinte, imagine que eu tenha lá um conjunto de elementos, vamos colocar os elementos numerados aqui que fica mais fácil, tipo 1, 2, 4. Aí eu tenho o conjunto B, que tem o 3, 4, 5 e 6. Eu tenho o conjunto C. O conjunto C tem o 1, o 3, o 6, o 8. Conjunto D. Tá conseguindo ver a minha tela, Suzana? Tá ótimo. O 7 e o 8. E aí vou colocar um conjunto E. Conjunto E, ele vai me dar 2. Estou colocando bem aleatório aqui, tá? Beleza, nós temos esses conjuntos todos aqui então, tá bom? E qual é o problema que a gente quer resolver? O problema que a gente quer resolver é assim. Eu gostaria de pegar a quantidade mínima de conjuntos de tal forma que eu garanta que eu tenha todos os elementos cobertos. Todos os elementos estejam incluídos dentro desse meu conjunto, entendeu? Então, por exemplo, se eu pegar o A eu vou ter o 1, o 2 e o 4. Vai estar faltando ainda incluir alguns outros, então eu vou só fazer uma alteração aqui para ficar mais fácil de exemplificar. Eu vou colocar mais um carinha aqui. Então, eu gostaria de definir qual é a quantidade mínima de conjuntos e quais são os conjuntos que eu selecionaria de tal forma que eu conseguiria cobrir todos os elementos, entendeu? Todo mundo estaria coberto, todo mundo estaria presente em pelo menos um dos conjuntos, certo? Pode estar em mais, mas em pelo menos um dos conjuntos aparece cada elemento, tá bom? Esse problema é conhecido como o problema do set cover, ok? Ok. O que nós vamos ver? O problema do set cover é um problema difícil de resolver, por incrível que pareça. Ele parece simples do jeito que ele está aqui, mas achar o valor mínimo, o conjunto mínimo, não é trivial, não é tão simples de fazer assim. Só que a gente tem um bom candidato para fazer o set cover pelo guloso, certo? A gente não vai chegar nem a implementar, porque, como eu disse, essa aula é uma aula mais conceitual. Mas se a gente for implementar esse cara utilizando o guloso, Suzana, o que você faria se eu tivesse que implementar o set cover pelo guloso? Qual que seria a estratégia que a gente poderia usar? Tá ótimo, então a gente faz isso. A gente pega o D, certo? Que seria o maior. Correto? O maior você está querendo dizer aquele que tem uma maior quantidade de elementos, né? Perfeito. Existe uma variação interessante do set cover que é assim, você tem custos diferentes, aí o problema fica bem mais legal. A gente só não vai exemplificar porque a única dificuldade, na verdade, é que a gente teria que fazer algumas contas a mais. Mas o problema fica bem legal que é assim, você pode ter custos diferentes. Então, para você pegar o D, você teria que pagar um preço. Para pegar o A, teria um outro preço. Aí não é tão trivial a resposta, porque o D, apesar de ter mais elementos, você poderia ter um custo diferente por elemento. Nesse caso aqui, vamos assumir que o custo por elemento não é importante, então, beleza, pegamos o maior. Só que agora vem a próxima pergunta. Qual que a gente pega agora? Agora não é tão simples mais de responder. Porque eu vou pegar... O que você sugere? Pegar o segundo maior? Pegar o C ou... Exato. Então o que a gente poderia fazer? A gente pode fazer... O que a gente pode fazer... poderia fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui... Repare que isso aí teria que ser implementado de algum jeito. Eu vou colocar uma marca nos caras que já foram, vou dizer assim, cobertos pelo D. Certo? Então esses caras aqui são os caras que já foram cobertos pelo D. Aqui no caso, obviamente, o D ele cobriu todo mundo, né? Nem entraria mais na jogada.
E aqui só me ajuda a conferir se eu não estou deixando ninguém de lado, certo? Beleza? Eu acho que eu marquei todo mundo que foi coberto pelo D, né? Tá, beleza. Agora fica mais fácil de responder, não fica? Qual que seria o próximo candidato que a gente teria para incluir? Seria o C. Por quê? O C é, dentre todos os conjuntos, aquele que tem mais caras que ainda não foram cobertos. Né? Então seria o próximo passo. Lembra que o guloso, a ideia do guloso é isso, ele sempre dá o próximo passo que parece que tem o melhor ganho. Certo? Então agora a gente incluiu o C. E vamos fazer a mesma coisa. Vamos marcar, agora a gente vai marcar o 3, o 1, o 3 e o 6 também, já foi incluído. O 3 e o 6. Aliás, com esse daí a gente já incluiu todo mundo, né? Acabou o problema. Com dois a gente acabou incluindo todo mundo. Então esse exemplo acabou não sendo um exemplo lá muito sofisticado, certo? Mas tá aí. A gente poderia ter outros elementos para incluir, a gente descontaria todo mundo que foi incluído e aí incluiria esses novos elementos que faltariam ser incluídos. Quer dizer, pegaria o conjunto que tem mais elementos que ainda não foram cobertos e incluiria. Se tivesse empate, escolheria um deles e bola para frente, tá bom? Esse é o guloso. Bem simples de implementar, inclusive, não é difícil de implementar. Daria para a gente fazer, sei lá, rapidamente a gente conseguiria uma implementação dele. Ok, mas aí você deve estar se perguntando nessa altura do campeonato tá, mas o guloso a gente já viu. A gente já estudou sobre o guloso e tal, já viu como é que ele funciona. Essa aula não é uma aula para ser sobre o guloso. É uma aula para falar sobre um outro paradigma de projeto de algoritmos, que é o algoritmo aproximado. Algoritmo aproximado ou aproximativo, dependendo do livro que você pegar, você vai achar aproximado ou aproximativo. E aí, bem, isso aqui ele é mais um conceito do que uma técnica em si. Lembra que quando a gente viu, por exemplo, programação dinâmica? Programação dinâmica é uma formulazinha mágica lá. Como é que é a formulazinha da programação dinâmica? Pega o problema, formulação recursiva, verifica se os valores diferentes dos parâmetros são reduzidos, de certa forma. Você consegue fazer um cache para esses valores, faz um cache, resolve pelo cache, ou memorizando, ou tabulando, está resolvido programação dinâmica. O que a gente viu de backtracking, por exemplo, tentativa e erro, também é uma formulazinha. Gera soluções, experimenta, blá, blá, blá. Agora, para o aproximativo não tem uma formulazinha. Quando você fala que um algoritmo é aproximativo, na verdade você está falando mais sobre uma propriedade do algoritmo do que sobre a estratégia que você está usando. Então você pode ter um guloso que é aproximativo, você pode ter um tentativa e erro aproximativo, você pode ter, um divisão e conquista aproximativo e tudo mais. Qual que é a característica que faz com que um algoritmo possa ser classificado como um algoritmo aproximativo? É o seguinte. Você imagine que eu tenho um problema, sei lá, eu tenho um conjunto aqui, depois a gente vai trabalhar com ele de novo. Eu não sei, eu não estou te falando ainda qual que é os conjuntos que eu tenho ali, tá? Quais são os valores que eu tenho naquilo ali. A única coisa que eu sei, vamos lá, mais um. A única coisa que eu sei é que ele tem lá 10 conjuntos. 10 conjuntos. E aí, a pergunta que eu faço é, será que a gente não consegue garantir que o guloso ele vai me dar a melhor resposta? Eu vou fazer um exemplo daqui a pouco, onde o guloso não dá a melhor resposta. Certo? Nesse caso aqui ele deu, mas tem casos onde ele não vai dar a melhor resposta. Aí a próxima pergunta é, tá bom, a resposta que ele vai dar não é a melhor, mas o quão ruim ela é? Quão próximo, ou na verdade, quão próximo da resposta correta ele está? Certo? Eu consigo dizer isso, eu consigo falar assim, olha, cara, esse algoritmo, ele não dá a resposta ótima, mas a distância dele para o ótimo é de no máximo tantos por cento, é de no máximo tantas vezes, sabe? Alguma coisa assim. Se você é capaz de fazer isso, você pode falar que seu algoritmo ele é aproximativo ou aproximado. Então, grosso modo, o que a gente pode falar? Um algoritmo aproximado é um algoritmo que ele
te dá uma resposta, ele não garante que a resposta é ótima, mas ele te dá uma garantia de quão errado ele pode estar. Qual é o máximo de erro que esse carinha pode cometer, certo? E isso daí às vezes é o suficiente. Imagina o seguinte, imagina vamos pegar um problema lá, você tem que modelar uma linha de produção de uma fábrica. Aí você tem um problema, esse problema não tem como você resolver ele nem por programação dinâmica, nem por nada, porque o problema é muito grande, ele demoraria anos rodando. Aí você tem um algoritmo guloso que resolve. Normalmente você sempre consegue resolver por algum guloso que vai te dar a resposta muito rápido. Mas aí o gerente chega e pergunta, tá, essa resposta que você está dando aí, você está falando que eu vou precisar de 53 pregos. Essa aí é a melhor resposta possível? Se você tem um algoritmo aproximado, você vai falar assim, não, eu não posso te garantir que essa resposta é a melhor. Mas ela vai estar no máximo a tantos por cento da resposta melhor. Quer dizer, então, sei lá, no máximo... E esse tantos por cento, em geral, quando você fala do aproximado, não interessa quantos por cento é. Normalmente a gente pensa assim que a porcentagem tem que ser uma porcentagem muito pequena do aproximado. Não. Tem algoritmo que simplesmente você não consegue dar garantia nenhuma. Você fala assim, tá aqui o que eu pude fazer e eu não consigo te dizer o quão perto ele está da resposta correta, certo? Tem algoritmo que você simplesmente não é capaz de fazer isso. Você não consegue te dizer qual é a distância que você está da resposta correta. Agora, tem alguns algoritmos que você fala, tá, esse cara tá a tantos por cento da resposta correta. E às vezes é o suficiente. Em vez de você passar anos rodando, você passa segundos sabendo que você pode estar errando por uma porcentagem, um valor constante, lá, uma fórmula constante, tá bom? Então, essa é a ideia do algoritmo aproximado. Bem, ficou claro o conceito, Suzana? Não, aí que tá. Não, porque você não sabe a resposta correta, né? Se você soubesse a resposta correta, você daria a resposta correta. Então, isso daí que é o interessante, na verdade, quando você está trabalhando com algoritmos aproximados. E isso aí é o porquê que eu falei que isso aí dá uma outra disciplina só para ele. Por quê? Porque não existe uma técnica específica para você usar. Assim como nos outros, todos os outros a gente viu uma técnicazinha para fazer. Divisão e conquista, todos eles a gente tinha um esqueminha para fazer. O aproximado não tem esquema, é caso a caso. E o cara que projeta o algoritmo, ele depois tem que provar que mesmo ele não sabendo a resposta ótima, ele não está longe da resposta ótima. Isso daí normalmente é difícil. Normalmente sai assim, uma dissertação de mestrado cada vez que o cara produz um algoritmo desse. Então, se eu passasse um trabalho de algoritmo aproximado para vocês, não seria para vocês bolarem o algoritmo aproximado e provarem que ele é aproximado, porque isso aí é muito complicado, é muito difícil, entendeu? Eu sei como provar, eu acho que isso daqui eu consigo dar intuição, mas provar matematicamente até o final eu não consigo. Tem alguns que eu sei fazer a prova total de por que ele é aproximado e tudo mais, mas eles são meio simplesinhos, entendeu? Os algoritmos mais elaborados, cara, eu olho ali e falo, legal, alguém provou e tô de acordo. Mas conseguir determinar que ele realmente é o aproximado é complicado, tá? Mas tá bom. Então, beleza. De novo, como eu falei, por isso que esse tópico acaba sendo o último tópico aqui. Vamos dizer assim, ele é a porta de entrada para drogas mais fortes, para algoritmos mais fortes. Então, se você tiver interessado nisso, você pode procurar, por exemplo, disciplinas de pesquisa operacional. Pesquisa operacional são disciplinas que estudam muitos algoritmos aproximados, algoritmos que não dão um resultado ótimo, mas que eles tentam resolver, algoritmos que não têm uma solução simples, nem por programação dinâmica, por nada disso, mas os caras têm que resolver porque são problemas que são assim, interessantes para a indústria, interessantes para a computação, então os caras tentam resolver o problema mesmo assim, e aí essa pesquisa operacional acaba estudando toda essa área. Se alguém tiver interesse, pode procurar alguma disciplina disso. Ela é muito mais matemática do que computação, tá? Muito mais matemática. Porque os algoritmos em si são bem simples em geral. Igual esse guloso aqui. O guloso é um algoritmo... Esse guloso, não todos, mas esse guloso aqui é um algoritmo aproximado. Tá, só para ter certeza que eu não falei errado e ficou com a impressão errada.
não são todos os algoritmos gulosos que são aproximados. São só os algoritmos que eu consigo provar que ele chega próximo do resultado final, tá bom? Tudo bem? Vamos lá. Agora, o que a gente vai fazer? A gente só vai fazer o seguinte, eu vou tentar mostrar a situação onde esse cara aqui não funciona bem, onde esse algoritmo guloso não vai funcionar bem. Eu vou pegar uma outra instância aqui. E esse caso aqui, na verdade, é o que faz parte o que faz parte da prova de por que ele é aproximado. Porque isso aí é o pior caso, o caso mais difícil que ele tem que resolver. E aí eu consigo dizer que no caso mais difícil, o erro vai ser da ordem de tanto, então as coisas estão relativamente tranquilas para os outros casos. Então, na verdade, a gente vai fazer assim. Eu vou colocar aqui... eu vou colocar aqui os conjuntos, certo? E aqui eu estou colocando, vocês podem ver propositalmente, os números primos, tá? Perdão, os números ímpares. Tá bom? Aqui eu vou colocar os números pares. Opa! Ok. Números pares. Ok. E aqui. Agora eu vou tentar montar o conjunto, que é o conjunto que vai fazer com que isso daqui não tenha um bom comportamento, tá bom? Então, na verdade, qual que vai ser o primeiro conjunto? Vai ser o 1, 2. O próximo conjunto vai ser o 3, 4, 5 e 6. Espero que eu faça correto, né? Senão eu vou passar vergonha aqui na frente de 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, certo? Então, tá suspeitando que esse negócio não vai dar certo, não. 15, 16, 17, 18, 19. E eu já me arrependi de ter colocado tantos números. 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29. Opa, 29. Tá. Olha, vai ser o suficiente. Vai ser o suficiente pra gente ver que ele não vai dar a melhor resposta. Então eu vou tirar aqui desses daqui, eu vou tirar o 29 e 30, eu vou colocar o 30 aqui também. E vou tirar esses últimos dois aqui, tá? Porque eu acho que eu teria que fazer um outro carinha lá só para poder cuidar desses daqui. Tá, eu espero que funcione. E aí, vamos lá. O que nós temos aqui? Vamos fazer... Bem, primeiro, a gente sabe qual que seria a solução ótima aqui, né, Suzana? Qual que seria a solução ótima? Pegar o A e o B, né? Se a gente pega o A e o B, a gente já resolve tudo que a gente tinha que resolver, certo? Só que se eu fiz corretamente, não vai ser isso que vai acontecer. Será? Espero que sim. Não, tá errado isso aqui. Que vergonha. Tá, eu vou parar a gravação, depois vamos ver offline. Sim. Mas o problema é que daí depois, quando eu vou começar pegando o F, e aí eu vou tirar esses caras todos daqui, aí depois eu vou pegar o A e depois eu vou pegar o B. Eu deveria pegar o E antes, entendeu? Então eu não montei corretamente aqui. Tá, eu vou parar a gravação, daí a gente começa a gravação, só pra gente terminar aqui. Eu tô confundindo qual que é o esquema para gerar esses caras aqui.